Boa noite, fiel bicolor. Falamos direto da sala de imprensa do estádio Pará-Curuzu para a entrevista coletiva com o técnico Vinícius Eutrópio depois desse jogo entre Paysandu e Botafogo da Paraíba pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Professor, boa noite. Eu queria começar lhe perguntando qual a avaliação que você faz desse jogo. Boa noite a todos, boa noite à nossa fiel torcida. Uma avaliação que é o primeiro jogo em casa, uma responsabilidade muito grande que a gente tem, né, pelo acesso, por tudo isso. E foi um jogo que deixou bem claro o que vai ser a Série C. São times que vêm jogar por uma bola, os times que vêm realmente com faca entre os dentes contra a gente, dando a vida contra a gente, contra o Paysandu. Eles iniciaram numa marcação muito baixa, explorando os nossos erros. E basicamente vai ser assim o campeonato todo. A gente tem que saber lidar com isso, temos que melhorar muito, principalmente a nossa parte técnica, para que nós não possamos dar aquilo que todos os adversários vêm aqui fazer, ou um erro ou um contra-ataque. Agora a gente passa para as perguntas da imprensa, começando pelo Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Contudo, o que o time não conseguiu apresentar no primeiro tempo, voltar com a mesma escalação, foi uma tentativa de esperar uma reação na etapa final? Na verdade, como o time estava... Eu senti o time até 20 minutos, alguma coisa assim, a gente ainda estava tendo algumas jogadas de profundidade pela direita, mais pela direita, poucas pela esquerda, mas algum cruzamento, mas com muita dificuldade de construção. E tomamos o gol, a equipe ficou muito nervosa. O que eu senti? Que esses jogadores têm qualidade para reverter. E aí nós mudamos o posicionamento, colocamos o Paulinho mais pela direita para organizar o lado direito e colocamos o Bruno pelo lado esquerdo e adiantamos o Ratinho. Então nós mantivemos os jogadores, mudamos o sistema, né? E esperei mais 10 minutos para que esses jogadores, eles mesmos baixassem a poeira e falassem, não, estou mais tranquilo agora e vou desenvolver. Até fizemos alguma coisa, mas depois não surtiu efeito. E a gente tinha 3 substituições aí já prontas, né? O Israel estava já amarelado, o Marcelo tem um cruzamento muito bom e até provou isso, fez bons cruzamentos ali. Nós também abrimos mão de volantes para colocar mais meia e mudamos o homem do 1 contra 1, porque o time deles realmente estava marcando e tinha que ser uma opção de 1 contra 1 com o Ari. Mesmo com o resultado negativo parcialmente, você só mexeu depois dos 13 minutos do segundo tempo. Por que não no intervalo, já que o time, desde o primeiro tempo, estava desarrumado, segundo o Dinho? Acho que você até já respondeu essa pergunta. Basicamente a mesma pergunta, de forma diferente. Volto a dizer isso, é um time que treinou a semana toda, né, e após o nosso gol nós ficamos muito nervosos. E eu quis só mudar no modelo, né, adiantando o Ratinho, encostando ele, flutuando ali nas costas dos volantes, colocando o Bruno mais para a esquerda, para organizar na esquerda, o Paulinho mais na direita, para a gente ter assim mais mobilidade, mas não deu certo, o time continuou errando ainda, e aí sim nós fizemos as 3 modificações que já havia previsto no próprio intervalo. A última pergunta do Dinho, ele quer saber por que não utilizar o Gabriel Barbosa como titular e pergunta se ele está mal fisicamente. O Nicolas realmente foi a opção técnica, né, de saída com ele, é um jogador que merece essa aposta nesse sentido, um jogador que tem uma referência técnica e também, às vezes não fazendo gol, mas é importante, pode criar, pode abrir espaço, e hoje ele infelizmente não foi bem, como toda a equipe, e a gente está aí aberto, não tem titular, não tem reserva, a gente tem que pensar em todas as opções sim, principalmente no próximo jogo. Agora a gente passa aqui para as perguntas do Caio Rodrigues, do DOL. Ele lembra que teve uma semana de treinamento, fala dos erros, de passe, falta de criatividade, atitude. Ele quer saber o que houve no jogo de hoje. A gente reputa assim, né? Primeiro que uma semana de treinamento parece que é uma eternidade no futebol, né? Uma semana de treinamento dá para você colocar algumas coisas, alguns conceitos. A gente sempre lembra que o futebol não é uma ciência exata e não é como as outras profissões, você não aperta um computador e ele responde. O futebol, você tem uma semana para trabalhar e o adversário tem uma semana também para trabalhar, principalmente o próprio Botafogo, né, que veio por um momento ruim aí de uma desclassificação, para justamente neutralizar tudo que nós fizemos. Então, nossa obrigação realmente, a gente sabia como a forma que o Botafogo viria, como ele viria fechado, como eles viriam
né, querendo dificultar, jogar por essa bola, por um contra-ataque. Nós trabalhamos muito, sim, buscar os espaços, principalmente pelas laterais, ter essa posse de bola, pressionar eles no momento que eles tinham a bola. Nós conseguimos até no primeiro tempo isso, independente de ter tecnicamente sido ruim, mas pelo menos essa vontade, essa pressão nós conseguimos fazer, né? E é isso, treinar mais uma semana. A gente não vai conseguir colocar tudo. Primeira coisa, a gente também tem que dar tranquilidade e confiança para esses jogadores, para que eles aí em casa, principalmente, consigam jogar e desenvolver seu futebol com confiança. Outra pergunta do Caio, ele fala sobre o Perema, diz que o atleta não está bem, e pergunta o que está acontecendo com o zagueiro. O Perema, eu vi o último jogo da final aqui, assisti o jogo dele. Ele me agradou, como toda equipe, né? Inclusive a equipe vinha de 2 bons jogos e não sabia, e eu não acho que ele fez um ruim, um mau jogo na final. Ele é um jogador com mais de 100 jogos, ele é um jogador que ficou só alguns jogos realmente afastado, mais por precaução médica, e era uma volta natural dele à equipe titular. E a última pergunta para a gente finalizar, professor, é do Matheus Pauxis, do Toró Tático. A marcação alta do Botafogo surpreendeu. Como avalias a saída de jogo do Paysandu hoje? Foi o ponto mais fraco da equipe? Na verdade, o Botafogo veio numa marcação bem baixa, inclusive. Tanto que o Denilson fez uma boa jogada no primeiro tempo, né? Eles deram liberdade para o Perema criar ali, eles vieram baixo, dando liberdade para os nossos zagueiros. Mas com o passar do tempo, depois que eles fizeram um gol, e principalmente no segundo tempo, né, com os nossos erros técnicos, o próprio Botafogo foi ganhando confiança e adiantando a marcação. Eu não acredito que tenha sido uma estratégia. Foi muito mais erros nossos que proporcionaram no segundo tempo eles adiantarem a marcação. Então, são todos detalhes que a gente tem que corrigir, os jogadores têm que ter consciência realmente, todos nós, né, inclusive do clube, todos temos que ter consciência disso. Sabemos que a Série C vai ser difícil assim, que essa derrota ela sirva para nos fortalecer cada dia mais, para que a gente possa corrigir os erros e para os próximos jogos, já o próprio jogo contra a Chapecoense, a gente vá lá, faça um bom jogo e volte com os 3 pontos.